Na nossa formação como psicólogo, muitas vezes a gente é instigado, até mesmo quase que obrigado a fazer trabalhos com textos filosóficos muitas vezes difíceis. E quando a gente termina a graduação, a gente acaba se deparando com pacientes que nem sempre vão conseguir entender uma linguagem, aquela linguagem que a gente aprendeu na universidade. E uma das coisas que eu tenho visto na clínica, que é muito importante, é você fazer um trabalho de psicoeducação com as pessoas que nos procuram. Muitas vezes as pessoas nem entendem o que realmente elas estão vivendo. Elas sabem que, de repente, elas começaram a tremer, 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 ou começaram a ter dores estranhas, ou começaram a ter, hoje já é mais comum as pessoas identificarem que elas têm pânico, né? Mas é como se elas não tivessem a menor noção do que está acontecendo. E como a gente na universidade, né, e acho super produtivo que aconteça isso, às vezes a gente é obrigado a ler textos densos, textos difíceis, às vezes é até difícil a gente colocar em palavras mais simples que a pessoa consiga entender, fora desse jargão que a gente aprende. Então, daí nasce a minha vontade de divulgar com as pessoas, né, com as pessoas que estão, às vezes, começando na clínica, livros que me ajudaram muito nessa caminhada. Livros que eles entram na categoria, às vezes, de livro de autoajuda, mas que, na verdade, são livros que acrescentam muito, que são livros consistentes do ponto de vista psicológico e, principalmente, dentro da abordagem que eu trabalho, que é a gestalterapia. Um desses livros que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse livro aqui, ó, que eu recomendo muito para os pacientes que às vezes chegam para psicoterapia, né? O nome do livro é O que você sente pode ser curado. O próprio nome é muito sugestivo dentro da abordagem gestáltica, porque todo o nosso trabalho vai ser em cima de fazer aquilo que a gente chama de um processo de ressensibilização. Nesse processo de ressensibilização, o que a gente vai fazer? A gente vai, de alguma forma, entender que as emoções, todas elas precisam ser vividas de uma maneira funcional, vamos dizer assim, né? Eu não posso entender as emoções como algo que eu preciso reprimir, mas algo que eu preciso dar uma expressão que me beneficie. Se eu não puder viver o medo, eu posso estar me arriscando indevidamente. Se eu não puder chorar, eu talvez não consiga fazer um processo de luto onde o choro é necessário. Se eu não conseguir pular de alegria, né, talvez eu não consiga dar espaço para a vibração que eu tenho. E a mesma coisa com a raiva, né? E esse livro ele é bem interessante porque ele traz ideias que eu gosto muito. Por exemplo, na primeira parte dele, ele vai falar de alguns estilos, né? E vai mostrar como às vezes a gente vive neuroticamente alguns estereótipos. Não é o que mais me pegou nesse livro. Dois conceitos básicos assim me chamam a atenção desse livro. Primeiro que melhor, três. Ele vai falar sobre como os afetos, como as emoções são benéficas, né? E ele vai dar ênfase, né, para cada emoção, né? Vai falar sobre ressentimento, vai falar sobre mágoa, sobre medo, sobre culpa, sobre amor, né? Com as respectivas maneiras de operacionalizar, né? Por exemplo, quando se fala de amor, a gente vai compreender que se está falando de compreensão, de perdão, de desejo.
Quando se fala em culpa, vai estar se falando de remorso, de pesar, de medo, vai estar se falando de insegurança, né? De raiva, dentro da raiva tem culpa, tem ressentimento, dentro da mágoa tem tristeza, tem desilusão, né? E ele vai insistir muito, né? Com essa coisa de você viver mais o coração e menos cabeça, né? Olha só que interessante. Ele diz assim, olha, após anos rejeitando e sufocando seus sentimentos, você começa a adquirir o hábito infeliz e doentio de reprimir automaticamente quaisquer emoções que sejam perigosas, inaceitáveis ou confusas. Você aprende apenas a expressar aquelas que não perturbem ou ameacem sua vida ou a dos outros, obtendo assim segurança e aceitação. Você se torna estranho a seus próprios sentimentos, em vez de sentir simplesmente e espontaneamente com o coração. A gente sabe que numa linguagem gestáltica a gente vai estar falando aqui, né, de um processo de alienação, quando você começa a se tornar estranho, né, a você mesmo. Olha só que interessante, né? Ele vai dizer, por exemplo, né, que a nossa capacidade de amar é diretamente proporcional à nossa capacidade de dizer toda a verdade. E ele vai usar até um chavãozinho, né, para uma técnica que ele diz que é contar toda a verdade, né? Para você falar sempre toda a verdade. E quando você fala a verdade, né, você pode fazer isso de uma maneira extremamente assertiva e não agressiva, né? Olha só, se você não falar toda a verdade, né, os sentimentos relativos a qualquer aborrecimento nunca serão resolvidos por completo e muito provavelmente ficarão reprimidos em seu íntimo, aumentando a sua carga emocional a cada relação. Ele vai colocar uma ideia que eu acho bem legal, que é também a ideia de que dentro de um sistema, dentro de um casal ou dentro de um sistema familiar, ele vai usar uma metáfora interessante. Ele vai dizer que é como se houvesse, né, como se eu, o meu filho, meus filhos tivessem tanques aonde estão depositados os afetos, como se fossem verdadeiros tanques contendo um recipiente, contendo um elemento líquido, tá? E o afeto seria uma mangueirinha que liga esses vários tanques, tá? Então, ele vai dizer que muitas vezes o que os pais reprimem, os filhos exprimem, como algo que tem a ver com esse sistema, né? Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa que me dizia o quanto a ex-mulher, né, hostilizava os seus parentes, né, pais e até filhos de um casamento primeiro. Na verdade, na medida que a gente foi aprofundando a conversa, essa pessoa tinha algumas reservas em relação, né? Tinha alguma dificuldade na aceitação desses filhos do primeiro casamento, tinha uma certa dificuldade com a família original, mas isso é inaceitável para que ela própria, num determinado momento, aceitasse isso, num momento onde ela não tinha claramente desenvolvido um desenvolvimento que permitisse com que ela falasse para si mesma a respeito das suas emoções. Então, é como se de alguma forma essa esposa que vem depois acaba exprimindo aquilo que de alguma forma estava presente
na vida desse homem. Então, esse é um conceito que ele desenvolve legal. Na verdade, o autor desse livro, ele é o autor daquele livro Homens são de, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? É bem legal. Por exemplo, ele diz assim, ele propõe a técnica que é usando o DVCA, tá? Seria dizer a verdade completa e absoluta. Ele diz assim, ó, sempre que você usa o DVCA, sua capacidade de experimentar o amor aumenta. Usando DVCA, você pode expressar seus sentimentos de modo que eles sejam curados, em vez de intensificados. A expressão de emoção com DVCA irá torná-lo mais afetuoso, íntegro e vivo. Então, quando você começa, né, a dizer claramente a partir de dizer na primeira pessoa, né? Eu sinto isso, eu quero isso, eu não gosto disso. Essa forma de se expressar é uma maneira que evita muito aquele jogo, aquela troca de acusações. Eu vou falar a partir de mim, como eu me sinto, como eu tenho visto essa situação. Enfim, gente, esse livro, ele é muito, 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 muito interessante para você trabalhar com seus pacientes, né? Em relação a aquilo que eu falei dos tanques que vão se comunicando, que os filhos, o que os pais exprimem, desculpa, o que os pais reprimem, os filhos exprimem, ele vai chamar de efeito gangorra, né? Ele diz assim, ó, muitos pais acham que devem esconder seus sentimentos dos filhos, a fim de protegê-los. Isso não poderia ser mais mentiroso. Seus filhos captam seus sentimentos de qualquer modo, quer você os expresse conscientemente ou não, e as crianças só ficarão confusas com mensagens atrapalhadas e pode mesmo começar a achar que são responsáveis por fazê-lo infeliz. Se um dos pais está reprimindo a raiva e hostilidade contra o outro, por exemplo, os filhos as expressam e as representam no comportamento irritado e rebelde com ataques de raiva. Se um dos pais está reprimindo mágoa e tristeza, as crianças chorarão mais. Se um dos pais está recalcando seus sentimentos de medo e insegurança, as crianças podem se tornar lamuriosas e amedrontadas. Ele fazendo essa afirmação, de alguma maneira ele está expressando, né, muito de tudo que a gente tem aprendido de várias outras abordagens, né, da sistêmica, da constelação familiar, né, o quanto que é necessário a gente falar a verdade. O Bert Helling vai dizer, né, que a alma só sossega com a verdade. Hoje eu atendi uma pessoa que me contava, né, o quanto foi difícil para ela conviver com uma mãe muito bonita. E como ela, que era uma pessoa comum, de alguma forma não dava aquela sensação de né, de plenitude para a mãe em relação a ela mesma. E ela me conta, né, ela me traz algumas situações onde foi muito doloroso o tratamento que ela recebeu da mãe, e dentro de um trabalho vivencial, onde ela volta lá, né, através de um trabalho, como se a gente tivesse, né, entrando em contato com a criança interna dela mesmo, em algum momento ela diz, eu tinha pena dela, porque eu conhecia o sofrimento dela. Então, gente, as crianças sabem tudo. E vale a pena, a Françoise Doutor, ela já dizia isso, né, que ela não conseguia entender como, ainda que neurologicamente a criança não estivesse preparada para entender
o que os pais estavam contando para ela, as crianças sossegavam quando era dito a verdade sobre algumas situações. Então, esse é um livro que eu recomendo muito. Ele, no final dele, ele coloca, né, técnicas, por exemplo, a técnica da repetição, né, ele coloca técnicas de como se escreveu uma carta, é muito legal. Realmente é um livro que eu recomendo bastante para quem está começando na prática clínica.